Meus pais sempre trataram minha irmã como uma verdadeira princesa, enquanto para mim só sobrava o desprezo. Durante anos, aprendi a engolir humilhações em silêncio, mas no fundo sempre sonhei com o dia em que teria coragem de me libertar. Quando consegui construir minha vida com muito esforço e abrir meu próprio salão de eventos, achei que, enfim, poderia viver em paz, mas eu estava enganada. Em uma das raras reuniões familiares, meu pai bateu o martelo: minha irmã se casaria no meu salão, com tudo do bom e do melhor, pago por mim. Achei que fosse uma piada, mas percebi que estavam falando sério, confiantes de que eu cederia, como tantas vezes no passado. O que eles não sabiam é que, dessa vez, eu tinha outros planos. E no dia do casamento, eles descobririam isso da pior maneira possível. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde muito nova, aprendi a lidar com um tipo de silêncio que doía mais do que qualquer palavra dura. O silêncio da indiferença. Enquanto minha irmã era tratada como uma princesa, cercada de elogios e privilégios, eu era sombra no canto da sala, lembrada apenas quando havia algo a ser criticado ou uma tarefa pesada a ser cumprida. Com o tempo, percebi que lutar por atenção era inútil, e me acostumei a viver na condição de a filha esquecida. Doía, mas aprendi a suportar. Nas reuniões de família, eu observava minha irmã ser mimada com presentes caros, viagens e constantes demonstrações de orgulho. Meu pai enchia o peito para falar das conquistas dela, mesmo que fossem coisas simples, como uma apresentação escolar ou um concurso de redação. Eu, que sempre tirava boas notas, jamais tive sequer um parabéns entusiasmado. Minha mãe dizia que eu era forte demais e não precisava de agrados. No fundo, era apenas desprezo disfarçado de justificativa. Com o tempo, construí uma resistência quase automática, não esperava nada deles. Fiz do estudo o meu refúgio. Os livros eram o único lugar onde eu me sentia valorizada, onde meu esforço trazia recompensas reais. Ainda adolescente, já sabia que, assim que tivesse a primeira chance, sairia daquela casa. E quando a oportunidade finalmente surgiu, agarrei com todas as forças. Aluguei um quarto pequeno em uma pensão simples, levando comigo apenas algumas roupas e meus cadernos. Não havia dinheiro de sobra, mas havia liberdade, e isso valia mais que qualquer luxo que minha irmã recebia de bandeja. A partir dali, minha vida se tornou uma corrida contra o tempo e contra as marcas que minha família havia deixado em mim. Trabalhei em empregos que muitos recusariam: balconista, atendente de telemarketing, auxiliar de escritório. Cada centavo era guardado com cuidado. Entre cansaços e noites mal dormidas, eu me mantinha firme, estudando sempre que podia. Finalmente, depois de anos de esforço, conquistei meu diploma. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, e ao mesmo tempo, um dos mais solitários. Nenhum dos meus pais ou minha irmã compareceu à minha formatura. Apesar da dor, eu segui em frente. Minha carreira deslanchou quando consegui uma vaga em uma grande empresa. Lá, meu empenho foi reconhecido. De estagiária, passei a analista, depois a coordenadora. O salário melhorava a cada promoção, mas mais importante que isso era a sensação de finalmente ser valorizada. E, em meio a esse crescimento, decidi ousar, e investi em algo meu. Com a soma de economias e um financiamento, adquiri um espaço de evento sofisticado, bem localizado, capaz de receber festas de alto padrão. Meu plano era simples: alugá-lo e garantir uma segunda fonte de renda. Com o tempo, aquele espaço tornou-se referência na cidade, disputado por famílias e empresas que buscavam qualidade e sofisticação. Foi então que o inevitável aconteceu: meus pais descobriram que eu era a proprietária do salão. E em uma das raras reuniões familiares às quais compareci, meu pai fez um anúncio que mudaria tudo. Com voz firme e carregada de autoridade, declarou: sua irmã vai se casar no seu espaço. É o melhor da cidade, já decidimos. No início, achei que era uma piada. Mas antes que eu pudesse falar sobre datas ou valores, ele continuou: queremos uma festa luxuosa, buffet à altura, para 150 convidados. E claro, tudo pago por você. Esse será seu presente, já que está bem na vida. Meu coração gelou.
Olhei ao redor, esperando que alguém risse e dissesse que era brincadeira. Mas todos estavam sérios. Minha irmã sorriu, confiante, e completou: eu sou sua irmã. Mereço o melhor. Você vai fazer isso e ponto final. Antes que eu pudesse responder, meu pai se levantou e, com um tom de ameaça, disparou: eu mando em você, sua ingrata. Decidimos que será assim. Para o seu bem, é melhor aceitar. A data já está marcada. Não nos decepcione. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe evitava meu olhar, o noivo da minha irmã parecia desconfortável, mas não disse nada. Eu, por dentro, lutava contra a mistura de raiva e incredulidade. Levantei-me sem dizer palavra. Peguei minha bolsa e fui embora. Naquele momento, percebi que eles estavam certos de que eu cederia. Apostavam na velha dinâmica em que eu era a que engolia calada. Mas eles não conheciam a mulher que eu havia me tornado. Eu não era mais a filha esquecida, não era mais a sombra. Dessa vez, seria diferente. E no dia do casamento, eles se arrependeriam amargamente do que fizeram comigo. Os dias seguintes àquela reunião familiar foram sufocantes. Mal havia colocado os pés de volta em casa e meu celular já não parava de vibrar. Mensagens e mais mensagens, todas com o mesmo tom: exigências. Não eram perguntas, não eram pedidos, eram ordens disfarçadas de certezas. Já decidimos que o buffet será de frutos do mar, nada menos que isso. Quero um arco de flores brancas logo na entrada, afinal, minha filha merece o melhor. Não se esqueça da iluminação sofisticada, digna de um conto de fadas. As mensagens vinham alternadas entre meu pai, minha mãe e minha irmã. O noivo dela, mais tímido, às vezes deixava um recado curto, como se estivesse cumprindo um papel, não por vontade própria. Em todas aquelas linhas de texto, o que mais me incomodava não eram os pedidos absurdos, mas o tom de quem tinha certeza absoluta de que eu cederia. Respondi de maneira firme: a festa só acontecerá no meu espaço se vocês alugarem o salão e pagarem por todos os serviços. Silêncio. Pouco tempo depois, outra enxurrada de mensagens. Meu pai foi o primeiro a reagir. Deixe de bobagem, você sabe muito bem que sua irmã merece isso. Esse é o mínimo que você pode fazer pela família. Minha irmã completou com um emoji debochado e a frase: você não vai estragar o dia mais importante da minha vida, vai? E o noivo, talvez pressionado, escreveu: já combinamos com os convidados, todos estão animados. Vai ser um dia inesquecível. Eu li e reli, tentando acreditar que aquilo era real. Não era um mal-entendido, não era exagero da minha cabeça. Eles realmente estavam tratando a festa como se fosse um direito adquirido. Novamente, respondi: se quiserem o salão, terão que pagar como todos os outros clientes. Não existe exceção. Minutos depois, minha mãe enviou uma mensagem carregada de ironia: você sempre tão dura, no fundo, sabemos que vai acabar cedendo. Sempre foi assim. Não faça drama. Aquilo me atingiu fundo. Durante anos, eu havia sido a filha que engolia tudo calada, que aceitava o desprezo e a indiferença para evitar conflitos. Mas agora, era diferente. Eu tinha uma vida, uma carreira, um espaço conquistado com suor. Eles não tinham mais o poder de me controlar. Os dias passavam e as mensagens não paravam. Cada detalhe da festa era descrito como se já estivesse garantido: a mesa de doces importados, o bolo de 4 andares, os garçons impecavelmente uniformizados. Às vezes, até recebia links de referências de decoração, como se eu fosse uma espécie de cerimonialista à disposição deles. Minha irmã mandava áudios rindo, dizendo: eu sei que você fala isso agora, mas no fundo vai acabar fazendo. Você sempre faz. Não sabe dizer não pra gente. A cada riso debochado, meu coração se fortalecia. Eu já não sentia apenas raiva, mas uma convicção firme de que não repetiria o passado. Eu não seria mais a sombra que aceitava tudo. Comecei a imaginar o dia do casamento, o momento em que eles perceberiam que não teriam nada de graça. A queda seria dura, mas necessária. Enquanto isso, no trabalho, mantinha minha postura de sempre.
Ninguém ali fazia ideia do turbilhão que eu vivia fora da empresa. Eu me agarrava às minhas responsabilidades profissionais como uma forma de não enlouquecer com as provocações familiares. Em casa, à noite, quando finalmente me permitia respirar, meu celular voltava a vibrar com novas mensagens. Já decidi o cardápio das entradas, quero camarões empanados e mini bruschetas. Não esqueça de contratar uma banda, a melhor da cidade. Lembre-se que o salão tem que estar impecável, nada de economizar nas flores. A cada resposta minha, repetindo que nada daquilo seria feito sem pagamento, vinha o mesmo retorno, risadas, ironias, deboches. Era como se eu estivesse falando com paredes. Eles realmente acreditavam que, no último momento, eu cederia, como a menina insegura que sempre fui para eles. Mas algo havia mudado. Dentro de mim, crescia uma força que eles não reconheciam, porque jamais se deram ao trabalho de olhar para mim de verdade. Eu já não era aquela filha esquecida. Agora, eu era dona do meu destino, e do salão que eles tanto desejavam. E, por mais que insistissem, dessem risada ou debochassem, não havia nada que pudesse me fazer voltar atrás. Naquele momento, eu só pensava em uma coisa: quando chegasse o dia do casamento, toda aquela confiança desmedida se transformaria em um choque que eles jamais esqueceriam. Depois de semanas recebendo mensagens cheias de exigências, risadas e deboches, percebi que nada do que eu dissesse faria diferença. Eles estavam convencidos de que eu cederia, assim como tantas vezes no passado. Mas eu já não era mais a mesma. Dessa vez, queria deixar claro, de forma definitiva, que não havia volta. Foi então que decidi agir de forma prática e direta. Se eles queriam uma festa luxuosa, como tanto descreviam, então eu iria mostrar o que isso significava de verdade. Peguei os apontamentos que minha irmã e meus pais tinham feito em cada mensagem: buffet de frutos do mar, decoração com flores importadas, bolo de 4 andares, banda ao vivo, garçons impecavelmente uniformizados, mesa de doces sofisticados e iluminação especial. Montei tudo isso como se fosse o planejamento real de uma festa de casamento, com os fornecedores mais renomados da cidade. No fim, preparei um contrato oficial, com o timbre do meu salão, contendo todos os itens que eles haviam exigido. O valor final ultrapassava os R$90 mil. Um número astronômico, mas absolutamente compatível com o tipo de evento que pediram. Incluía ainda as condições de pagamento, os prazos e as penalidades em caso de cancelamento. Era o que qualquer cliente receberia. Enviei o contrato em um grupo no qual estavam meus pais, minha irmã e o noivo. Não escrevi uma palavra além do necessário: segue o contrato com todos os itens solicitados. Caso queiram prosseguir, aguardarei a assinatura e o pagamento inicial para reservar a data. Esperei. Por alguns minutos, o grupo ficou em silêncio, e isso já era surpreendente. Mas logo começaram as reações. Minha irmã foi a primeira a mandar uma mensagem indignada: você enlouqueceu? Mais de R$90 mil? Isso é um roubo. É a minha festa, não de qualquer um. Minha mãe respondeu em seguida, com sua habitual ironia: você não tem vergonha? Somos sua família. Mandar contrato? Como se fossemos estranhos. Onde já se viu? E então veio a explosão. O telefone tocou, e quando atendi, já sabia que seria meu pai. Sua voz soava furiosa, quase como um trovão: eu já disse que tudo isso é por sua conta. Se vire. Isso é um desrespeito com sua irmã, sua imbecil. Estaremos com todos os convidados no dia, não me decepcione novamente. Ele gritava tanto que por um momento precisei afastar o celular do ouvido. Por dentro, no entanto, eu senti algo completamente diferente. Não era medo, não era insegurança. Era uma estranha satisfação, a sensação de que finalmente as máscaras estavam caindo. Esperei que ele terminasse de despejar sua fúria, respirei fundo e, com a voz calma e firme, respondi: então aguardem o dia chegar. E desliguei. Por alguns segundos fiquei olhando para a tela do celular, onde o silêncio reinava. Nenhuma mensagem veio em seguida, nenhum áudio, nada. Eles estavam indignados, mas agora também começavam a perceber que a situação não seria tão simples quanto pensavam.
Naquela noite, ao deitar, refleti sobre como tudo havia mudado. Antes, eu teria chorado, me encolhido, pensado 1000 vezes em ceder só para evitar o peso das palavras do meu pai. Mas agora, era diferente. Eu me sentia no controle, ainda que isso significasse provocar a fúria deles. Os dias seguintes foram um misto de silêncio e pequenas tentativas de manipulação. Minha irmã chegou a mandar uma mensagem fingindo doçura: "Mana, não complica. Esse é o momento mais importante da minha vida. Não seja mesquinha. Você pode fazer isso por mim." Respondi com a mesma firmeza de sempre: "Mana, como você mesma disse, é o momento mais importante da sua vida. Justamente por isso, deve ser tratado com responsabilidade. O contrato está aí. Só depende de vocês." O noivo, em uma rara demonstração de personalidade, tentou se posicionar: "Olha, eu acho que seria justo pagarmos sim. Mas seus pais e sua irmã estão muito certos de que não precisam. Sinto muito por estar no meio disso." Li aquela mensagem com atenção. Ele parecia desconfortável, talvez até arrependido de se envolver com uma família tão dominadora. Mas não era problema meu. O tempo corria, e a data se aproximava. Eu, silenciosa, apenas cumpria minha rotina de trabalho e cuidava do salão, que continuava sendo alugado por outros clientes. A cada festa bem-sucedida que acontecia lá, eu pensava: eles não têm ideia do que os espera. Sabia que estavam apostando todas as fichas na minha suposta fraqueza, no costume de ser a filha que sempre cedia. O que não entendiam era que aquela parte de mim havia morrido no dia em que saí da casa deles, anos atrás. E assim, com a calma de quem já havia tomado sua decisão, eu apenas repetia para mim mesma: no dia do casamento, a verdade virá à tona. E eles, finalmente, conheceriam a nova mulher que eu havia me tornado. O grande dia finalmente havia chegado. A manhã do casamento que minha irmã tanto alardeava amanheceu ensolarada, como se até o clima estivesse disposto a coroar o evento. Pelo menos, era o que todos acreditavam. Os pais dela, meus pais, chegaram cedo ao salão, acompanhados da noiva e do noivo, carregando malas, vestidos, ternos e aquela confiança desmedida de quem tem certeza de que tudo estaria impecável, como haviam exigido. Mas quando o carro parou diante da entrada principal, um detalhe desconcertante saltou aos olhos: os portões estavam fechados. Não havia flores, nenhum movimento de fornecedores, nenhum caminhão de buffet descarregando caixas de alimentos, nenhum som de música sendo testado. Apenas um salão silencioso e alguns seguranças posicionados estrategicamente na porta. Meu pai foi o primeiro a descer do carro, sua expressão alternando entre surpresa e raiva. Aproximou-se dos seguranças com passos firmes e autoritários. "Abram esses portões imediatamente." Ordenou, como se fosse o dono do lugar. Um dos seguranças, com postura calma e profissional, respondeu: "Bom dia, senhor. Temos ordens expressas de que hoje não haverá nenhum evento neste espaço." Minha mãe, indignada, deu um passo à frente: "Como assim não haverá evento? Esse é o dia do casamento da minha filha. Já está tudo combinado." O segurança não se alterou: "Senhora, repito, recebemos ordens diretas de que o espaço não está disponível para hoje. Não há qualquer contrato assinado ou pagamento registrado. Portanto, ninguém está autorizado a entrar." Minha irmã, vestindo um roupão de preparação e com os cabelos ainda em rolinhos, arregalou os olhos, incrédula. "Isso só pode ser uma piada de mau gosto. Eu sou a irmã da dona desse salão. Abra agora ou vou processar todos vocês." O segurança apenas a encarou com profissionalismo, sem se intimidar. "Senhora, nossas instruções são claras. Hoje o espaço está fechado." O silêncio pairou por alguns segundos, até ser rompido pelo grito furioso do meu pai: "Isso é um absurdo. Vou ligar para minha filha agora mesmo." Pegou o celular do bolso com mãos trêmulas de raiva e discou meu número. Eu atendi na segunda chamada, já prevendo a tempestade. Do outro lado, a voz dele explodiu: "Sua imbecil. O salão está fechado, não há nada preparado. Como você pôde fazer isso? Sua irmã vai se casar hoje. Abra imediatamente esse espaço e providencie tudo."
Do fundo, ouvia os gritos da minha irmã, histéricos: "Você está destruindo o meu dia. Os convidados já estão a caminho. Arrume isso agora, ou nunca mais vai ter família." Minha mãe, tentando se sobrepor ao barulho, gritava também: "Sua ingrata! Como ousa humilhar sua irmã dessa forma? Você vai nos pagar caro por isso." Enquanto todos despejavam fúria e desespero, eu me mantinha em silêncio por alguns segundos, ouvindo cada palavra como quem finalmente vê a verdade escancarada. E então, com a calma que tantas vezes me faltou no passado, respondi: "Eu avisei. Eu disse inúmeras vezes que não haveria festa sem pagamento. Vocês escolheram ignorar. Essa foi a escolha de vocês. Agora arquem com a responsabilidade." Do outro lado, o caos se intensificou. Meu pai gritava palavrões, minha mãe chorava de raiva, e minha irmã repetia que eu havia arruinado o dia mais importante da vida dela. O noivo, que até então permanecera em silêncio, tentou falar, mas sua voz era engolida pelos berros dos meus pais. "Não me liguem mais", finalizei, firme. "O salão continua fechado. Não haverá evento." E desliguei. Meu coração batia acelerado, não de medo, mas de alívio. Era como se finalmente tivesse cortado a última corrente que me prendia à submissão que carreguei por anos. Eles acreditaram até o último instante que eu cederia, que eu me curvaria ao velho papel de filha rejeitada que engolia tudo calada. Mas desta vez, a história foi diferente. Enquanto isso, diante do salão, a cena era caótica. Minha irmã gritava com os seguranças, ameaçando-os com advogados que jamais contratara. Minha mãe tentava ligar para fornecedores inexistentes, como se de repente pudesse resolver algo. Meu pai andava de um lado para o outro, xingando alto, incapaz de aceitar que sua autoridade havia sido ignorada. Pouco a pouco, os primeiros convidados começaram a chegar. Vestidos de gala, ternos alinhados, buquês nas mãos. Olhavam em volta, confusos, ao perceber que o local estava fechado, sem música, sem recepção, sem festa. Murmúrios se espalhavam entre eles, e em poucos minutos, a notícia corria como fogo: não havia casamento organizado. Cada olhar desconfiado dos convidados era como uma lâmina para meus pais e para minha irmã. O constrangimento se tornava insuportável. Mas aquilo não era culpa minha. Eu havia sido clara desde o início: sem contrato, sem pagamento, sem evento. Enquanto desligava o celular e me recostava na poltrona da minha sala, uma sensação de paz tomou conta de mim. Não era vingança, era apenas justiça. Pela primeira vez, eu havia mostrado que minha voz tinha peso, que minha palavra não podia mais ser ignorada. E, naquele instante, compreendi que aquele casamento marcado pela arrogância e pelo abuso já estava fadado ao fracasso. E o pior ainda estava por vir, porque a cada minuto que passava, mais convidados chegavam, mais perguntas surgiam, e mais evidente se tornava que o conto de fadas da minha irmã havia se transformado em um pesadelo público. As horas avançaram, e a tensão em frente ao salão só aumentava. O sol já estava alto, o calor tornava o ambiente ainda mais sufocante, e os convidados continuavam a chegar, trajados com vestidos luxuosos, ternos caros e sorrisos que logo se transformavam em expressões de perplexidade. As primeiras pessoas ainda tentaram se convencer de que havia um atraso, talvez algum imprevisto de última hora. Mas à medida que mais convidados se acumulavam diante dos portões fechados e viam os seguranças imóveis, a verdade começava a pesar no ar. O murmúrio foi crescendo até se transformar em vozes indignadas. "Como assim o salão está fechado?" murmurava uma tia distante, abanando-se com o convite do casamento. "Isso é ridículo. Eu viajei horas para chegar até aqui." resmungava outro convidado, claramente impaciente. "É uma falta de respeito com todos nós." exclamou uma das amigas da noiva, já visivelmente irritada. Meu pai tentava acalmar as pessoas, mas a cada frase só piorava a situação. "Foi um pequeno mal-entendido, em instantes tudo será resolvido." dizia, mas sua voz denunciava o nervosismo. Minha mãe, desesperada, tentava disfarçar: "A noiva precisa de mais tempo, logo estaremos dentro. Tenham paciência, por favor."
Enquanto isso, minha irmã, ainda em trajes de preparação, chorava e gritava alternadamente. O rímel escorria pelo rosto, destruindo qualquer imagem de princesa que ela tentará construir. Isso é culpa dela. Berrava, apontando o dedo no vazio, como se minha sombra estivesse ali. Minha irmã fez isso de propósito. Mas ninguém parecia se importar com acusações. O que os convidados viam era um fiasco completo, uma festa prometida como luxuosa que sequer havia começado. Então, no meio daquela confusão, o noivo finalmente se pronunciou. Até aquele momento, ele havia se mantido em silêncio, tentando conter sua frustração. Mas agora, cercado por olhares de reprovação e sentindo o peso da vergonha pública, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Respirou fundo, encarou os pais da noiva e, em seguida, a própria, e disse alto o suficiente para que todos ouvissem: chega. Isso não é mais um casamento. Um burburinho atravessou a multidão, e todos se aproximaram para ouvir melhor. Minha irmã arregalou os olhos, em choque. O quê? Como assim? Você não pode fazer isso comigo. O noivo, firme, continuou: posso, sim. E vou. Estou cansado de tanta arrogância, de exigências sem fundamento e dessa ilusão de que o mundo gira em torno de vocês. Isso aqui é uma farsa. Eu não vou continuar. O silêncio caiu por alguns segundos, pesado como uma sentença. Então, um dos convidados soltou um "meu Deus", e logo outros começaram a comentar em voz alta. Era oficial, o casamento estava cancelado, diante de todos, no meio da rua, com o salão fechado atrás. Minha irmã caiu no chão, em prantos, berrando que aquilo era injusto, que era culpa minha, que eu havia arruinado sua vida. Minha mãe correu para ampará-la, mas também chorava, talvez mais pelo escândalo público do que pela dor da filha. Meu pai, furioso, avançou contra o noivo. Você é um covarde. Vai abandonar minha filha dessa forma? O rapaz não recuou. Covarde seria me casar nessas condições. Vocês nunca respeitaram ninguém, nem mesmo a própria filha de vocês que avisou 1000 vezes que isso não aconteceria. Eu não vou fazer parte dessa vergonha. A cada palavra, os convidados se entreolhavam, e muitos balançavam a cabeça em reprovação. O que deveria ser um conto de fadas havia se transformado em um espetáculo constrangedor, exposto diante de todos. Meus pais estavam vermelhos de raiva e de humilhação. Minha mãe tentava conter os convidados com desculpas mal feitas, enquanto meu pai gritava que tudo seria resolvido em breve, mas ninguém acreditava mais. A imagem deles, sempre tão preocupados em aparentar perfeição, estava em frangalhos. E eu, longe dali, observava parte dessa cena pelos vídeos e fotos que começaram a circular rapidamente entre conhecidos. Em poucos minutos, já se espalhavam nas redes sociais mensagens indignadas de convidados e até piadas sobre o casamento que não existiu. Meu coração, no entanto, estava sereno. Eu não havia feito nada além de cumprir o que prometi, sem contrato, sem pagamento, sem evento. O resto foi consequência direta das escolhas deles. Naquele momento, compreendi que não era apenas o casamento que havia desmoronado. Era toda a estrutura de manipulação que meus pais e minha irmã haviam construído durante anos. Pela primeira vez, eles não puderam me dobrar, e isso os deixou ainda mais irados. Mas por mais que gritassem, esperneassem ou culpassem a mim, já não havia nada que pudessem fazer. O noivo havia partido, os convidados estavam decepcionados, e o sonho da princesa havia se transformado em um pesadelo público. E, no fundo, eu sabia, aquela era apenas a primeira parte da lição que ainda teriam que aprender. O fiasco do casamento se espalhou pela cidade em questão de dias. As imagens da noiva chorando na frente do salão fechado, dos convidados indignados e do noivo anunciando o cancelamento diante de todos circulavam rapidamente entre vizinhos, conhecidos e até desconhecidos. Aquilo que deveria ter sido o maior evento social da minha irmã havia se transformado em motivo de chacota. Os comentários eram inevitáveis. Pessoas que antes bajulavam minha família agora riam pelas costas. Nas ruas, nos mercados e até no trabalho deles, sempre havia alguém pronto para soltar uma indireta.
E aí, já reabriram as portas do salão fantasma? Ou como anda a princesa sem castelo? Eram algumas das frases que ecoavam. Meus pais, que tanto prezavam por aparências, estavam amargando o pior tipo de castigo, a humilhação pública. Minha irmã, por sua vez, além da vergonha, carregava a dor do abandono. O noivo a deixou diante de todos, sem cerimônias, e não voltou atrás. Ele simplesmente encerrou tudo ali mesmo, dizendo que não queria continuar ao lado de alguém tão egoísta e de uma família tão arrogante. O término público foi como uma sentença que selava, de uma vez por todas, o fracasso daquela união. Foi então que, acuados e furiosos, meus pais decidiram tentar uma última jogada desesperada: me processar. Na cabeça deles, eu havia traído a família, arruinado o casamento e causado todo aquele escândalo. A lógica distorcida era a mesma de sempre, a culpa, no fim, precisava cair sobre mim. Reuniram-se com um advogado conhecido da família, um homem experiente, acostumado a lidar com casos de todo tipo. Sentaram-se diante dele, carregando papéis e um discurso inflamado. Minha mãe falava com lágrimas nos olhos, descrevendo o quanto a filha sofrerá no dia do casamento. Meu pai batia na mesa, indignado, exigindo justiça. Minha irmã, com voz trêmula, dizia que eu havia arruinado o dia mais importante de sua vida. O advogado escutou com calma, tomando notas. Quando terminaram, ele fez a pergunta crucial: certo? Então me mostrem o contrato da festa. O silêncio caiu como uma pedra na sala. Meu pai pigarreou, tentando manter a pose. Não houve contrato. Era obrigação dela, como parte da família, dar o salão, a festa e tudo de graça. O advogado levantou as sobrancelhas, descrente. Me desculpem, mas, é sério isso? Minha mãe, nervosa, tentou justificar: sim. Sempre cuidamos dela, e agora que está bem na vida, era o mínimo que poderia fazer pela própria irmã. O advogado suspirou fundo, fechou a pasta e disse, sem rodeios: então não há caso. Nenhum juiz, em hipótese alguma, daria ganho de causa a vocês. Pelo contrário, seria 100% de chances de vitória para ela. Sem contrato, sem pagamento, sem qualquer prova de que havia um acordo formal, vocês estão completamente errados. As palavras caíram como marteladas. Minha irmã arregalou os olhos, sem acreditar. Mas ela é minha irmã. Ela devia ter feito. O advogado balançou a cabeça. Entendo a frustração, mas o mundo jurídico não funciona assim. Obrigar alguém a oferecer gratuitamente um serviço, ainda mais de valor tão alto, é algo insustentável. Se eu levasse isso a julgamento, só conseguiríamos mais humilhação. Meu pai se levantou furioso, os punhos cerrados. Então você está do lado dela? O advogado, imperturbável, respondeu: não estou do lado de ninguém. Estou do lado da lei. E a lei não favorece vocês. A sala mergulhou em silêncio. O orgulho dos meus pais e da minha irmã havia se transformado em pó. Eles saíram do escritório de cabeça baixa, ainda que tentassem disfarçar a fúria. A cada passo, sentiam o peso da derrota. Sem poder me processar, sem o casamento e sem o apoio social que tanto prezavam, restava-lhes apenas conviver com a vergonha. A cidade inteira sabia do fiasco. O sobrenome deles, que antes carregava certa respeitabilidade, agora era sinônimo de escândalo. E eu? Eu seguia minha vida em paz. Continuei trabalhando, cuidando do meu salão, atendendo clientes que sabiam reconhecer o valor de cada serviço. Minha vida estava em ordem, construída com esforço e dignidade. Não precisei levantar a voz, nem usar de vingança explícita. Bastou me manter firme no que sempre disse, sem contrato, sem pagamento, sem evento. Meus pais e minha irmã aprenderam da pior forma que eu não era mais a filha calada e rejeitada. E por mais que tentassem me derrubar, a única coisa que conseguiram foi afundar ainda mais no poço de arrogância que cavaram por anos. Eles ficaram com o peso da vergonha. Eu, com a leveza da liberdade. E então, o que você faria se estivesse no meu lugar? Depois de anos sendo tratada como a filha esquecida, finalmente tive a chance de mostrar que não aceitaria mais ser humilhada.
Eu mantive minha posição até o fim, e o resultado vocês já sabem. Meus pais e minha irmã acabaram colhendo as consequências das próprias escolhas. Quero saber a sua opinião. Você teria feito o mesmo que eu fiz? Ou teria cedido, mesmo depois de tantas injustiças? Deixe aqui nos comentários a sua resposta, vou adorar ler o que você pensa sobre essa situação. Ah, e não se esqueça, se você gostou dessa história, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que trago por aqui. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e familiares, assim mais pessoas poderão refletir sobre até onde devemos ir para defender nossa dignidade. E me conta também, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Vou passar nos comentários e deixar um coração especial para você.